Agora na TV Diário do Sertão. Diário News. Diário News. Aqui no programa Diário News, Pensando Fora da Caixa, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Riba, né? O Riba Menezes. Agora sim, o Riba Menezes, ele é carioca, lá do Rio de Janeiro. Ele é empresário musical e ufólogo. O que é ufólogo? É a pessoa que estuda sobre os fenômenos ufológicos, né? OVNIs, a possibilidade da existência de seres extraterrestres, né? De OVNIs, aparições e tudo mais. O Riba Menezes, ele faz parte, né, de uma banda que fez muito sucesso, né, nos anos 80, que é a banda Dr. Silvana e Companhia, né, que ainda faz shows aí por muitos locais aí no Brasil. Ele é empresário aí do ramo musical e há muitos anos é estudioso do ramo da ufologia. Ele é uma das autoridades, né, que no Brasil hoje, dentro do campo de estudo da ufologia. Inclusive ele tem um canal no YouTube, na Trilha dos OVNIs, onde ele posta suas entrevistas em canais de TV, de rádio e também vídeos que ele recebe de vários locais do Brasil de aparições. A gente, inclusive, vai colocar daqui a pouquinho alguns desses vídeos aí para vocês verem dessas aparições ufológicas aqui no Brasil. Riba Menezes, bom dia, meu querido. Primeiramente, muito grato pela sua colaboração e disponibilidade de nos ceder essa entrevista na manhã de hoje. Oi, Moisés. Primeiramente, quero dar um bom dia para você, para a sua equipe, que gentilmente aqui está me atendendo. Quero dar um abraço para todos os seus seguidores aí que acompanham o canal aí da TV Diário do Sertão. Então, vai ser uma honra poder estar falando aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Riba Menezes. Eu sou empresário musical de uma banda conhecida dos anos 80 que chama-se Dr. Silvana e Companhia. Também comecei, devido ao meu primeiro avistamento que eu tive numa cidade em São Fidélis, eu passei a me interessar por ufologia. Eu quis saber que mistérios são esses que nos circulam. E depois eu passei a ter vários avistamentos, aí eu acabei procurando saber mais, fui tendo experiência. Montei um canal no YouTube que se chama Na Trilha dos OVNIs, lá no YouTube, e lá eu recebo casos do Brasil inteiro, eu conto as experiências que eu já vivi, e eu vou contando as histórias. Eu acho que o público, eles têm que saber a verdade. Um dia eu achei que isso fosse um papo de maluco, eu achei que isso era um papo de maconheiro, e um dia eu tinha 13, 14 anos de idade, eu vi duas naves em cima da praça estacionada. Eu trabalhava numa banca de jornais e falei, poxa, esses caras existem. E daí começou a minha história. Sim, qual foi o primeiro contato que você teve e disse, nossa, tem alguma coisa aqui? Então, eu morava numa cidade do interior do estado do Rio que chama-se São Fidélis, e eu trabalhava na banca de jornais na rodoviária. Então, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, então a minha mãe não deixava eu ir para os bailes, sair de madrugada. Eu era uma criança. A rapaziada mais velha ia para um clube que tinha ali ao lado do Rio Paraíba do Sul, Clube Esportivo Fidelense, e ficava num baile ali de madrugada ali. E quando o baile terminava ali em torno de 4 horas da manhã ali, eles iam para uma ponte metálica que tem na cidade, que fica em cima do Rio Paraíba do Sul, e que eles vinham naves, vinham luzes, eles iam para a rodoviária, ao lado de um bar da minha banca, uma cafeteria, para tomar café. Eles ficavam falando, poxa, eu vi um disco ontem cheio de luzes em cima do Rio Paraíba do Sul. E de vez em quando eu ouvia essas conversas. Aí, anos 70, nós não tínhamos internet. Eu achava aquilo um papo de maconheiro. Eu falei, os caras estão loucos. Todos os dias eu colocava os jornais que eu recebia na frente assim, da banca, para as pessoas lerem as notícias. E um dia eu estava na praça, estava na banca, 3 horas da tarde, o céu azul de brigadeiro, e eu estava na minha banca trabalhando, e de repente eu percebo que os motoristas de táxi em frente à minha banca e os lojistas estavam todos olhando e apontando para o céu. Falei, o que esses caras estão olhando? Eu fui para o meio da rua e olhei. Quando eu olhei, eu vi 2 naves escoides
cor de prata, parece a cor desses carros metálicos. Eles estavam imóveis no ar, estacionadas, não se mexiam. Eu olhei aquilo com céu azul, falei, meu Deus, isso existe. E, de repente, eles se movimentaram a uma velocidade incrível. Essa velocidade, hoje, nós conseguimos ver no YouTube. Aí eu falei, pô, eles existem. Só que esse caso foi um caso tão real, porque quase tudo que eu vi teve testemunha. Os taxistas viram e tinha um jornal que chamava-se Folha da Manhã, de Campo dos Goytacazes, e eu vendia esse jornal. No outro dia, apareceu na primeira página. Eles não falavam OVNIs naquela época, 2 discos voadores aparecem entre os céus de São Fidélis e Campos, e um fotógrafo conseguiu captar as imagens. O fotógrafo tirou a foto, botou na primeira página do jornal. Então, o que eu vi foi real e isso se tornou um livro. Chama-se Projeto Ônix. O livro Esse é seu? livro aqui... Não, vou contar a história dele aqui para você. Caso beleza, sério. beleza. O nome desse livro chama Os Misteriosos UFOs de Colônia, 4º Distrito de São Fidélis. Ou seja, o Vanderlei Pena, que foi esse escritor aqui, que ele era um parapsicólogo, ele era um advogado, e ele pesquisava fenômenos insólitos, ele descobriu nos anos 80, ele já tinha recebido informações aqui em Niterói, que lá em Colônia, que é um distrito vizinho ali de São Fidélis, que faz parte de São Fidélis, estava tendo aparecimento de naves, carros estavam sendo perseguidos, motos, e ele foi para lá nos anos 80 pesquisar isso. Quando eu vi na minha cidade, com 13, 14 anos, os objetos em cima da praça, a equipe dele já estava dentro de Colônia pesquisando, só que na época eu não sabia. Eu fui conhecer ele agora, anos depois, ele deu várias palestras para a aeronáutica e ele escreveu esse livro. Inclusive, a equipe dele estava fazendo uma vigília lá em São Fidélis, uma nave apareceu em cima da equipe dele, cheia de luzes, rodando assim, e um dos integrantes da equipe dele fez contato telepático com os caras que estavam na nave, se comunicaram. O homem começou, a pessoa que estava do lado dele começou falando assim, língua estranha, igual da Assembleia de Deus, e ele pediu que a pessoa falasse numa língua que ele pudesse entender. Os seres falaram que eles estavam ali há muito tempo, que já estavam sabendo, que já estavam aguardando ele, que conheciam todos eles, e houve esse contato telepático, e ele escreveu esse livro. Infelizmente, o Vanderlei Pena veio a falecer agora, tem um mês atrás. Mas um homem muito sério, um pesquisador, que está testemunhando o que eu estou falando. Esse foi meu primeiro avistamento. Só que aí a coisa foi Riba, piorando. Esse livro está disponível para vender assim em livraria online? Esse livro aqui, ele tem algumas, ele já está quase se esgotando. Ele vende numa livraria aqui em São Pedro da Aldeia, próxima é região dos Lagos. Eu posso disponibilizar depois do telefone deles, eles entregam pelos correios. Mas é um caso que eu dou minhas palestras por aí pelo Brasil. Eu estou dando palestras, as pessoas me convidam, eu dou palestra e eu faço lives, eu conto sobre esse caso. E houve uma revelação, os seres fizeram uma revelação para ele e eu conto nessas palestras, eu converso o que aconteceu ali. Então são casos que o que eu vivi, hoje eu tenho certeza que sempre teve pessoas do meu lado e foi testemunhado pelo livro, pelo escritor, pelo jornal. Esse foi o primeiro avistamento. Depois teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto. Porque quando você vê a primeira vez, a tendência é você ver mais vezes. E quando você vê, a tendência é suas filhas verem também. As minhas filhas já viram OVNIs comigo, elas já testemunharam aqui na minha casa, já testemunharam em São Tomé das Letras comigo também, e também em outros casos também que elas já viram. Não ganho dinheiro com ufologia, eu apenas faço questão de vir a falar isso aqui para todo mundo, porque essas coisas existem. Parece um papo de maluco, a pessoa que está me ouvindo aí, ele deve se espantar com o que eu vou contar. Mas eu não estranho isso, eu acho que é assim mesmo, porque eu também me espantei quando aqueles amigos falavam aquilo lá nos anos 70 para mim. Riba, além desse relato que você nos trouxe agora, qual foi outros relatos assim mais marcantes dessas aparições que você teve pessoalmente? Porque geralmente essas aparições aparecem muito como se fossem bolas de luz, não é isso?
Não, mas comigo o negócio foi... Isso me causou traumas, ô Moisés. Isso me causou traumas porque o que aconteceu? Eu sou de uma época que, eu não sei você, quando eu estudava nos anos 70, as pessoas comentavam sobre a loira do banheiro, que foi lá no banheiro, os meninos falavam, fui no banheiro, apareceu uma loira no banheiro. Então, eu fui dessa época. Então, eu tinha muito medo de ir no banheiro, eu escutava os caminhoneiros falando que via uma mulher de branco no meio da estrada, eu tinha um amigo que era caminhoneiro, então eu fui criado ouvindo essas histórias. Então, eu tinha medo de ir no banheiro da escola, porque eu tinha medo de encontrar com a mulher de branco no banheiro. Então, por que isso me trouxe trauma? Quando eu vi a primeira vez em São Fidélis, aí depois eu vim morar no Rio de Janeiro. O meu pai era divorciado da minha mãe, o meu pai morava no Rio, eu vim morar no Rio. E o meu pai, ele comprou uma Kombi ali no começo dos anos 80, ali, 83, 84, mais ou menos. Ele comprou uma Kombi e ele gostava muito de Kombi, que ele gostava de levar os amigos, a família, assim, para passear. E nós fomos para Paraty. Meu pai gostava de comprar terrenos, assim, para revender. Ele foi lá ver um sítio. E quando deu 10 horas da noite, nós estávamos voltando a estrada super deserta, próximo à usina nuclear de Angra dos Reis. E todos os locais que têm usina nuclear, que tem pontos energéticos, assim, atraem esses objetos. Então, é comum moradores ali verem objetos. Então, quando nós estávamos voltando, meu pai jogou o farol, tinha um cara com cabelo loiro, com uma capa branca, com uma calça tipo de judô, andando na estrada. E não tinha, naquela época tinha poucos carros que andavam na pista. Aí, quando meu pai jogou aquele farol, ele falou assim, olha ali, Antônio, era o irmão dele que estava do lado, olha aquilo ali, aquele cara loiro. Só que o cabelo dele era cor de ouro. Assim, até hoje eu nunca vi uma pessoa com cabelo cor de ouro. Eu vejo loiro que eles pintam, mas cor de ouro eu nunca vi. Era esse ser aí, parecido com essa foto aí. Ele andava gingando, usava uma capa branca. E quando eu vi aquilo, eu achei que aquele ser que eu estava vendo era a mulher de loira, era a loira da estrada. Eu levei só que era um rapaz. Ele era. Aí eu passei, eu abri a janelinha da Kombi, que na época a janelinha as Kombi tinham janelinha. Eu ainda olhei, eu parei por ser. Só que quando eu estava cruzando com ele aqui assim, ó, ele não deixou eu olhar de frente. Eu só vi ele de perfil. Aí quando eu olhei para trás, ele jogou a capa assim, se ajoelhou com um dos joelhos assim no chão, se cobriu com a capa. Eu olhei, tinha uma luzinha vermelha circulando ele. Depois que eu comecei a estudar ufologia, eu descobri que muitos desses seres se parecem conosco, com algumas diferenças. Teve o caso da Operação Prato aí, que a doutora Elaide Cecim, ela conta que ela viu seres loiros dentro da nave que olharam para ela, que ela acredita, ela conversou comigo, ela acredita que os seres só não abduziram ela porque ela era loira também. Então, foi isso a primeira vez que eu vi que me trouxe trauma. Depois desse dia, eu tomei um medo tão grande que eu não dormia mais sozinho. Me trouxe traumas. E depois eu fui vendo umas coisas. Eu já fui cercado por um OVNI no meio da estrada voltando de um show. Eu já estava adulto. Eu te mandei a foto. Vou pedir ao Lucas da produção para colocar essa foto que o Riba fala, né? Que é desse ser aí na estrada. Ô Riba, seu contato com esses seres foram basicamente visuais ou também tem algum contato a nível telepático? Visuais. Teve esse caso aqui, se eu te mandei a foto também, se quiser eu te conto. Eu tô contando na sequência. Esse foi o terceiro caso. Esse e esses seres aqui, ó, tá vendo? Tava na praia. Certo. Se você quiser botar aí, eu te conto esse caso aqui, ó. Certo. Como foi esse caso? Esse caso aí foi uma experiência sua? Isso aqui é uma foto ilustrativa para vocês entenderem o que eu vi. Sim, essa sua visão aí foi na praia. Isso, vamos lá. Esse foi o terceiro caso, então eu vou na sequência. E era um domingo, eu fui comprar cachorro-quente para minhas filhas, estacionei o carro e tinha 5 pessoas comprando cachorro-quente ao meu lado. Quando eu olho para a minha esquerda, eu vejo um objeto vindo, eu vou calcular na velocidade de um carro andando assim 20, 30 quilômetros. Eu vejo um objeto do tamanho de uma van. Ele era todo iluminado, dessa cor aí, cor de solda elétrica, e ele soltava uma fumacinha. Só que é como um farol de um carro. Quando você acende o farol de um carro, você não vê o carro, mas quando ele apaga o farol, você consegue identificar o carro. Atrás dessa luz aqui, se ela se apagar, tem um objeto. Ali tem uma nave. Só que à noite, essa propulsão, eles ficam iluminados.
Então eu vi aquele objeto passando devagarzinho. Eu tive testemunha, 5 pessoas que estavam comprando cachorro-quentes viram, o proprietário do cachorro-quente também viu, ficou todo mundo olhando aquilo paralisado, e ele entrou em direção ao mar e foi embora. Na mesma hora, eu encerrei a compra, entrei no carro e vim embora para minha casa. Eu fui para a laje, botei a escada, subi para a laje correndo, peguei o meu binóculo, eu já era adulto, eu já tinha tido experiência com isso, eu peguei o binóculo para tentar ver esse objeto. Só que eu fiquei em cima da laje tentando ver, só que eu não via nada. Passou ali uma meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos, daqui a pouco o meu cunhado entra na minha rua de moto, que ele mora 3 casas depois da minha. Aí quando eu vi o meu cunhado vindo de moto, eu desci, fui para o portão, eu ansioso para contar o que eu tinha visto, só que ele me surpreendeu. Ele parou, todo nervoso, falou: Riba, poxa, cara, eu vi assombração. Eu falei: Fernando, o que você viu? Ele falou: o objeto que eu vi foi esse aí. Esse objeto que eu vi, ele foi em direção a Marambaia, que é uma ilha que tem aqui que pertence à aeronáutica. Ele foi em direção a Marambaia. E o meu cunhado estava lá perto da ilha da Marambaia pescando com um barco a motor. Só que o meu cunhado, o que meu cunhado viu? O meu cunhado viu seres iluminados andando na beira da praia. Ele viu os seres iluminados, ele pegou o barco, ligou o motor, veio embora na mesma hora, abandonou a rede para lá. Falou: Riba, eu vi seres iluminados andando na beira da praia, isso aí. Eu acho que aquilo ali era assombração, eu não vou pescar mais à noite não, eu estou com muito medo. Ele largou a rede para lá, só foi com um amigo buscar no outro dia, nunca mais pescou à noite. Acho que agora ele voltou a pescar, mas ele tem medo até hoje. Então, o que eu estou contando para você é uma coisa que aconteceu comigo e que teve o meu cunhado como testemunha. Então, eu não sei que mistérios são esses, eu estou à procura, eu quero saber o que é. Então, eu ando procurando respostas para o que eu vi. Então, esse foi o meu 3º avistamento. Aí depois piorou, depois do ser, aí ela me cercou na estrada. É a foto do objeto.